Uma das coisas que traz dificuldades enormes para a nossa vida e ministério é a gente não entender no lugar que Deus nos colocou. Pastor Luciano, ele entendeu isso. Ele entendeu o seu papel, sua função. E isso é muito importante para cada um de nós também. Entender, Deus me chamou para quê? Qual é o meu papel? Se a gente entender isso, isso vai facilitar enormemente as nossas vidas. Então, eu queria brevemente chamar a atenção para vocês para uma disposição que há na palavra do Senhor, de ministérios básicos, ministérios fundamentais e básicos. Todos os ministérios que existem, eles se incluem nessas categorias de ministérios básicos, nesses modelos. São 4, que a gente chama a nossa atenção para a figura de Pedro, a figura de João, a figura de Apolo e a figura de Paulo. Esses 4 personagens do Novo Testamento, eles representam 4 ministérios fundamentais. E nós, independentemente do ministério que nós possuímos, dos dons, dos talentos, dos chamados que nós possuímos da parte de Deus, estamos inclusos em um desses 4 modelos ministeriais. Seja um dom de cantar, um dom de pregar, um dom de tocar, mas sempre nós vamos nos inclinar para uma dessas 4 categorias de ministério. Quando Deus chamou Pedro, ele era um pescador de homens. E Jesus disse: vinde após mim e eu te farei um pescador de almas. Esse é o primeiro modelo de ministério básico. Deus chama alguns de nós, e ao longo do tempo tem sido sempre assim, com o ministério de ganhar almas para Jesus. Ser pescador de almas significa ser um ganhador de vidas. Ser um pescador de almas significa ser um ganhador de vidas para Cristo. O dom, a graça, a unção que Deus derrama sobre essas pessoas sempre vai desembocar na evangelização. Se eu toco uma música aqui, essa música vai ter uma unção que vai tocar o coração do incrédulo, necessariamente e prioritariamente. Se eu prego uma palavra de Deus, tenho um chamado de pregar, não de tocar, a maior parte das minhas pregações vai ter essa unção e essa graça de tocar o coração do incrédulo. Não quer dizer que eu não possa edificar pessoas e falar para a igreja, mas eu quero dizer que prioritariamente, se o meu chamado é o chamado de Pedro, eu estou incluído nesse modelo básico de ministério fundamental. E o meu serviço a Deus vai sempre ter esse toque mais saliente no que diz respeito à salvação de almas. Porque como Pedro, Deus me chamou para ser um pescador de vidas, assim como ele fez com Pedro. Quando Jesus passou naquela praia, Pedro tinha acabado de lançar a rede ao mar. E quando ele se apresentou diante de Jesus, Jesus disse: venha após mim que eu te farei um pescador de almas. Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, você viu aquela palavra de Jesus se cumprir de maneira cabal na vida dele. Porque quando todos ficaram admirados com aquelas manifestações das línguas de fogo, que se transformaram em línguas humanas e que falavam das grandezas de Deus naquela festa de Pentecostes, ninguém entendeu nada. E Pedro se levantou. E ele usou a palavra. E ele explicou o que estava acontecendo. Ele disse que era a profecia de Joel que estava se cumprindo, que aquele era o tempo do Espírito Santo ser derramado sobre a terra. E a partir dessa base de uma profecia que foi dada, Pedro prega de maneira ousada e poderosa, e a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas se converteram ao Senhor. Ali ele deu a primeira redada para ganhar não peixes, mas almas para o reino de Deus. Porque sobre ele pesava uma palavra: venha após mim, que eu te farei pescador de homens.
No dia de Pentecostes, naquela única pregação, ele alcançou 3.000 almas para o Senhor. Esse é o primeiro modelo de ministério básico e fundamental. Nele, muitos de nós nos encaixamos, mas nem todos se encaixam. Tem o segundo modelo, que é o de João. E o de João é o ministério da restauração. E por que eu digo isso? Porque na mesma sequência, lá em Mateus, quando Jesus deixa de tratar com Pedro e passa a tratar com João, o que é que a Bíblia diz que João estava fazendo? A Bíblia diz que João estava assentado no barco, consertando as redes. Não quer dizer que João nunca lançava a rede para pescar, mas quer dizer que o seu ofício principal, seu dom saliente, não era pescar peixes como Pedro, mas era o ofício de consertar essas redes, com as quais se lança ao mar e pega peixe para si. E isso indica, metaforicamente, o segundo ministério básico fundamental, que nem todos foram chamados como Pedro, para lançar uma palavra e alcançar centenas e milhares de pessoas para o Senhor. Outros receberam como chamado e como um dom essa graça particular de restaurar almas, de curar os feridos, de reconciliar os que estão querendo se afastar do Senhor ou até mesmo afastados já do Senhor. É uma unção diferenciada. João estava consertando redes, porque as redes, de tanto serem lançadas, elas ficam frágeis e os seus fios se rompem. E há sempre alguém que Deus levanta para consertar essas redes, para que elas tornem a ser úteis nas mãos do Senhor. Alguns de nós temos esse chamado. Não quer dizer que a gente não faça outras coisas. Não quer dizer que Deus não nos use para outras finalidades. Sim, Deus é soberano e nos usa. Mas eu estou falando da característica marcante do ministério de alguns que tem esse perfil. É uma palavra que acalma, é uma palavra que vai no ponto necessário, vai no cerne da questão, é uma palavra que apazigua, é uma palavra que esclarece, é uma palavra que toca, que cura, que restaura, que acolhe, que traz a alma de novo para o alinhamento com o Senhor. É João consertando as redes. São homens e mulheres cujo ministério é de facilitar a vida de uns para resolverem as suas questões espirituais, porque a gente se queima no ministério. A gente se perde até mesmo na própria igreja se a gente não vigiar. Mas graças a Deus pela providência do Senhor, que nessa mesma igreja, onde muitos se ferem, se magoam e até se afastam e se perdem, nessa mesma igreja, há alguns que carregam consigo essa graça de uma palavra amiga, de uma palavra sensível, de uma palavra amorosa, de uma palavra pontual, de uma palavra esclarecedora, que vai curar as feridas, reconciliar os corações, restaurando as vidas e trazendo-as de volta para o Senhor. Tente entender para que Deus está te chamando ou para que Deus te chamou. Isso é fundamental, você entender o ministério que você carrega. Deus te chamou para um propósito específico. Entender isso vai fazer com que o nosso ministério flua de uma maneira mais agradável na presença do Senhor e mais confortável para o nosso próprio coração. Mas nós temos alguns que se encontraram com Jesus, Jesus se encontrou com eles, e nem eles estavam lançando as redes, e nem eles estavam consertando as redes, como Pedro e João. Mas alguns, em Lucas 5, quando Jesus sai do barco depois de pregar, a Bíblia diz e dá a informação, e não está por acaso ali, que tinha 2 discípulos, não temos os nomes deles ali, mas temos a informação, que havia 2 discípulos no barco lavando as redes. Então veja, um lança a rede para pescar, o outro pega as redes rompidas para consertar. E olha que curioso, outros se ocupam em simplesmente lavar essas redes. E esse é o terceiro ministério.
Alguém que tem como característica essa graça. Não é de lançar a rede. Eventualmente ele faz. Não é de consertar as redes. Eventualmente até ele faz. Mas prioritariamente, o que é que ele faz? Ele lava as redes. Porque as redes precisam tanto de restauração como de lavagem. E há quem as conserta e há quem as lave. E esse lavar de rede significa um ministério de renovação. É aquela graça especial que Deus dá a alguns de nós para refrigerar a alma das pessoas. Eu conheci vários irmãos assim, vários pastores, vários ministros, vários pregadores, cuja palavra essencialmente tinha essa graça. Você os ouvia e você sentia dentro de você um refrigério surgindo, um renovo acontecendo, um ânimo sendo outra vez manifestado e aflorado de dentro do nosso coração para fora, pelo simples fato de você ouvir essas pessoas falando. A palavra tem esse característico, a palavra tem esta marca. As palavras de algumas pessoas têm essa pontualidade. Eles falam, eles oram, e quando eles ministram e oram, o nosso coração sente um renovo. É porque as nossas almas estavam precisando de limpeza, de tanto ministrarmos, de tanto nos ocuparmos com o reino de Deus. Isso acontece aqui, no dia a dia de nossas vidas. Fico pensando uma pessoa como Jean, uma pessoa como Tom, pastores que são extremamente ativos, que fazem repetidas vezes, diariamente, anos a fio, a mesma coisa. O quanto eles precisam ter encontros com esses que carregam esse ministério da renovação. Porque de tanto a rede ser lançada, ela não somente se desgasta e se rompe, como também ela se suja e ela necessita tanto de restauração como de renovação. De tanto pregar a palavra, de tanto instruir os outros, de tanto orar pelas pessoas, de tanto nos mover pelo reino de Deus, a gente vai se desgastando e muitas vezes não é que estamos quebrados, nós estamos cansados. Muitas vezes não é que algo está rompido dentro de nós, muitas vezes é que algo está sujo dentro de nós e não é sujo de pecado, é o desgaste natural. É uma impureza que a gente vai pegando dos outros para cima da gente mesmo. Alguém que está confuso, enraivecido, teimando em alguma situação e você os aconselha, você pensa que aquilo não se apega a você? Veja o Senhor Jesus. Quantas vezes depois de ministrações você o encontra num canto qualquer da casa ou da geografia buscando ao Senhor? Há um texto em Lucas, onde de manhã cedo ele está expulsando demônio na sinagoga e pregando o evangelho. Meio-dia ele vai almoçar, ele não consegue porque tem que curar a sogra de Pedro que está doente. Mal ele almoça, uma multidão se faz presente na casa de Pedro. E a Bíblia diz que aquele dia do Senhor foi muito intenso, que ele começa de manhã cedo, já pregando e expulsando o demônio, vai almoçar, mal tem tempo de se alimentar, porque logo em seguida há uma multidão que ele tem que atender. E o texto termina curiosamente dizendo que ele pregou para todos aqueles que estavam ali, impondo as mãos sobre cada um deles. Olha o detalhe, ele não fez uma oração por atacado, depois de um dia tão cansativo como aquele. Ele era um servo dedicado e fiel, como tantos de nós aqui somos, incansáveis no reino de Deus, pois ele vai pregar para uma multidão no final do dia, e a Bíblia curiosamente registra o fato de que ele olhou pelo menos nos olhos de todos eles, impondo suas mãos sobre cada um deles, e assim termina o dia dele, e ele vai dormir cansado. No outro dia bem cedo, os discípulos se levantam e Jesus não está mais dormindo. E aí eles procuram exaustivamente o Senhor. Sabe onde é que ele está? Ele está bem cedo, no lugar a sós, buscando a presença de Deus. Você sabe o que é que ele está fazendo? Ele está se reabastecendo. Sabe o que é que Jesus está fazendo? Ele está se renovando. Jesus está recarregando as suas energias vitais
que foram bastante despendidas no dia anterior, de tanto que ele atendeu pessoas, de tanto que ele pregou, de tanto que ele expulsou demônio, de tanto que ele orou, de tanto que ele ministrou. Você tem que ter esse cuidado. Nós precisamos receber e não apenas dar. Precisamos descobrir essa graça de nos assentar e receber ministração. Isso é vital para que o nosso ministério não se desgaste a ponto de envelhecer e não se suje ao ponto de não funcionar mais adequadamente. Precisamos muito desse terceiro tipo de ministério, e eles existem na igreja. Homens e mulheres de Deus que carregam o dom de lavar as redes. Suas palavras são como águas que vão limpando a nossa alma quando estamos diante delas recebendo ministração. Apolo era um desses. Ele representa esse terceiro ministério. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele explica o que é que ele é, o que é que Paulo é. Quando as pessoas estavam se dividindo por causa de homens, Paulo disse: não se dividam por causa de nós. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Homens, meros mortais, pelos quais crestes em Deus. Mas nem eu e nem ninguém é alguma coisa no reino de Deus, mas sim Deus que dá o crescimento. De sorte que eu planto e a Apolo rega, mas nenhum de nós somos uma coisa muito importante demais para vocês estarem se dividindo por nossa causa. Não, porque se não for o Senhor que derrama a sua chuva, se não for o Senhor que manda o seu orvalho, se não for o Senhor que tem o poder de fazer com que dê certo o nosso trabalho, se não for o Senhor que tem o poder de fazer com que a nossa semente frutifique e cresça, o nosso trabalho simplesmente resultará em vão. Por isso não se dividam por causa de nós, mas olhem para o Senhor, autor e consumador de toda boa obra na terra, porque o que nós temos é só graça dele. Por isso a ele, e somente a ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Mas é curioso que ele diz que Apolo rega. Paulo planta, mas Paulo não rega. Para regar precisa de água, como de água precisamos para lavar as redes. Portanto, Apolo representa aquele que tem o ministério de lavar as almas das pessoas. Quando elas chegam saturadas, sobrecarregadas, cheias de tantas impurezas, não delas pelos seus pecados, mas de tanto se doar para os outros, acaba respingando nelas as dificuldades dos outros a quem ela ajudou. E nesse instante ela precisa se encontrar com os Apolos do reino de Deus, com aqueles discípulos que estavam no barco lavando as redes, porque esses homens e essas mulheres carregam o dom de lavar os nossos corações, em nome de Jesus. Entendeu essa palavra? Onde você se encaixa? Você está no time de Pedro, que ganha um montão de almas para Jesus? Ou você está ao lado de João, consertando as redes pacientemente, assentado no barco? Ou quem sabe você está ao lado de Apolo, você está lavando as redes, você tem um ministério que refrigera as pessoas, que renova as pessoas, que alegra as pessoas, que encanta as pessoas, que anima as pessoas. Se dedique ao seu ministério. Descubra o seu lugar, descubra o seu chamado. E é fácil saber, irmãos. Sabe qual é o meu dom? Aquilo que eu faço com extrema facilidade. Aquilo que eu não carrego um peso para fazer. Aquilo que me custa um preço enorme para me desincumbir daquela tarefa. Isso fatalmente não é o meu chamado. O meu chamado é o meu dom. E o meu dom é espontâneo, é natural. Seu olho enxerga porque o dom do seu olho é enxergar. O ouvido ouve porque o dom do ouvido é ouvir. Se ninguém é surdo, não precisa ficar forçando o ouvido para ouvir. As pessoas falam e a gente ouve. Espiritualmente não é diferente. O dom que eu carrego me torna natural, espontâneo, simplesmente flui de dentro do meu espírito aquilo que é o meu dom. Assim como o olho não se esforça para enxergar, a gente apenas vê, porque o dom do olho é ver.
O ouvido não se esforça para ouvir. O ouvido apenas ouve, porque o dom do ouvido é ouvir. Meu dom é ministrar a palavra, eu não sofro para pregar. Eu abro a boca e as palavras brotam naturalmente, porque esse é o dom de Deus na minha vida. Você entender essa palavra? Não é difícil descobrir para que Deus te chamou. Observe aquilo que você faz com facilidade, porque fatalmente ali está o seu dom, porque você não se sobrecarrega para fazer aquilo que é o dom da graça de Deus no seu coração. Amém? Alguém está dizendo, está faltando um. E está, é o dom de Paulo. Eu já disse, ele planta, ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é o grande protagonista do reino de Deus. Alguns foram chamados assim, para serem espalhafatosos no reino. Alguns foram chamados assim como Paulo, que por onde andava ele transtornava os ambientes. Alguns foram chamados como Paulo, que é o arquiteto do reino de Deus. Ele disse, na mesma sequência do contexto, onde ele disse que ele planta e Apolo rega, ele disse, eu como sábio arquiteto pus o fundamento, veja cada um como edifica sobre ele. Se alguém sobre esse fundamento que é Cristo, e ninguém pode mudar, edifica usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um será revelada pelo tempo, porque a obra de cada um será provada pelo fogo. Paulo é o sábio arquiteto, Paulo é o mestre da palavra, Paulo é aquele que entende como funcionam as coisas no reino de Deus. Paulo é aquele que implanta igrejas, Paulo é aquele que forma obreiros, Paulo é aquele que estabelece pastores na igreja, Paulo é aquele que supervisiona essas igrejas, Paulo é aquele que doutrina essa igreja, Paulo é aquele que faz tudo no reino de Deus, porque ele carrega esse dom maravilhoso. Não são muitos os que têm esse dom, mas nós temos alguns no nosso meio. O bispo Fernando é um deles. É o protagonista, é o visionário. É aquele que comanda, é aquele que tem o dom de sair na frente. É aquele que oferece o seu rosto, é aquele que vai na dianteira. É aquele que carrega um peso no seu peito e nos seus ombros. Mas Deus o levantou para isso. E louvado seja Deus por essas pessoas. Louvado seja Deus pelos Paulos da vida. Mas louvado seja Deus pelos Apolos da vida. Louvado seja Deus pelos João da vida. Pelos Joões da vida. Louvado seja Deus pelos Pedros da vida. Todos são importantes. Ninguém é maior do que ninguém. Somente o ministério é diferente, é característico. Mas tudo é graça do Senhor. E um não vive sem o outro. E a igreja não sobrevive sem o exercício desses ministérios. E nossa igreja é rica. Nossa igreja tem todos esses ministérios. É só você olhar em volta. Há no nosso meio, nos nossos quadros, homens e mulheres que ganham almas para Jesus. Homens e mulheres que consertam as pessoas que estão erradas. Homens e mulheres que refrigeram, lavam as almas daqueles que estão cansados. E homens e mulheres que vão na dianteira, são os protagonistas. Louvado seja Deus por isso. Vamos aproveitar isso que nós temos. Vamos louvar a Deus por aquilo que o Senhor tem contemplado nas nossas vidas. E vamos mais do que depressa fazer uma oração agora, dizendo: Senhor, me coloca no modelo ministerial, fundamental, que existe no Teu reino. Aonde eu me encaixo, Senhor? O que é que eu faço com facilidade, Senhor? Me use em Tuas mãos. Eu quero ser usado dentro daquilo que para o qual o Senhor me chamou. Aí você será feliz, fazendo aquilo que para o qual Deus te chamou. Deus te fez nascer e Deus te trouxe nesse lugar.